Livro de Número, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 49. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. O contexto da palavra, os deveres dos levitas. O versículo 1. E falou o Pai Eterno a Moisés e Arão, dizendo, versículo 2, toma a soma dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais. Versículo 3, da idade de 30 anos e para cima, até os 50 anos de idade, será todo aquele que entrar nesse exército para fazer obra na tenda da congregação. No livro de Número, capítulo 8, versículo 24, está escrito assim: este é o ofício dos levitas, da idade de 25 anos para cima. Entrarão para fazer o serviço do ministro da tenda da congregação. O versículo 4 do capítulo 4 de Número. Esse será o ministério dos filhos de Coate, na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. O versículo 5. Quando partir o raial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da cobertura. Com ele cobrirão a arca do testemunho. No livro de Êxodo, capítulo 25, do versículo 10, está escrito assim, contexto da palavra, a arca de madeira de cetim. Versículo 10. Também farão uma arca de madeira de cetim, o seu comprimento será de 2 côvados e meio, a sua largura de um côvado e meio, e de um côvado e meio a sua altura. O versículo 6 do capítulo 4 de Número. E por ele, ao por cima, uma coberta de pele de texugos. Sobre ele e ele estenderão um pano todo de azul, e ele meterão os varais. No livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 13, está escrito assim: e fará a vara de madeira de cetim e cobrirá com ouro. O versículo 7 do capítulo 4 de Número. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano de azul, e sobre ela porão os pratos e os seus incensários, e as taças e as codelas, e também o pão continua estará sobre ela. No livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 23, está escrito assim, contexto da palavra, a mesa de madeira de cetim. Versículo 23. Também fará uma mesa de madeira de cetim, o seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. O versículo 8 do capítulo 4 de Número. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a coberta de pele de texugo
cobrirá e lhe porão os seus varais. Versículo 9. Então tomarão um pano de azul e cobrirão o cautiçal da luminária e as suas lâmpadas e os seus perviatadores, os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com que servem. No livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 31, está escrito assim: também fará um castiçal de ouro puro, de ouro batido, e se fará esse castiçal. O seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs, as suas flores serão do mesmo. O versículo 10 do capítulo 4 de Número. E meterão a ele a todos os seus vasos na coberta de pele de texugo e porão sobre os varais. Versículo 11. E sobre o altar de ouro estenderão um pano de azul e com a coberta de pele de texugo o cobrirão e ele porão os seus varais. No livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 1, está escrito lá assim: contexto da palavra, o altar do incenso, versículo 1. Fará um altar para queimar o incenso de madeira, de cetim, e os fará. O versículo 12 do capítulo 4 de Número. Também tomarão todos os varais do ministério com que serve no santuário, e exporão num pano de azul e os cobrirão com uma coberta de pele de texugo e porão sobre os varal do tabernáculo. O versículo 13 do capítulo 4 de Número. E tirarão a cinza do altar. Por cima deles estenderão um pano de purpura. Versículo 14. Sobre ele porão todos os seus instrumentos com que servem, os seus braseiros, os garfos, as pás, as bacias, todos os vasos do altar. Por cima deles estenderão uma coberta de pele de texugo e eles porão os seus varais. Versículo 15. Havendo, pois, Arão e os seus filhos ao partir do arraial, acabando de cobrir o santuário, todo instrumento do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-los, mas o santuário não tocarão para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. O versículo 16, porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, será o azeite da luminária, o incenso aromático e a cortina, e continua a oferta dos manjares, o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo e de tudo que nele há o santuário nos seus vasos. No livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 6, está escrito assim: e Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacia, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. O versículo 17 do capítulo 4 de Número.
E falou o Pai Eterno a Moisés e a Arão, dizendo, versículo 18, não deixe estipar a tribo das gerações dos coatitas do meio dos levitas. Versículo 19, mas isto farei para que vivam e não morram quando chegarem à santidade da santidade. Arão e seus filhos virão, e cada um porão no seu ministério e no seu cargo. Versículo 20, porém não entrarão a ver quando cobrirem o santuário, para que eu não morra. No livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 21, está escrito lá assim, disse o Pai Eterno a Moisés, desce e temos para ver o Pai Eterno, a fim de muitos deles não morram. Vou ler mais uma vez, versículo 21. Diz o Pai Eterno a Moisés, desce e protesta ao povo que não ultrapasse o termo para ver o Pai Eterno, a fim de muitos deles não pereça. O versículo 21 do capítulo 4 de Número. E falou mais o Pai Eterno a Moisés, dizendo, versículo 22, toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas gerações. O versículo 23, da idade de 30 anos e para cima até aos 50 anos, contará todas aquele que entrar ao serviço do seu serviço para exercer o ministério na tenda da congregação. O versículo 24, esse será o ministério das gerações dos Gersonitas, no serviço e na carga dos gersonistas no serviço e na carga. Versículo 25. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo e a tenda da congregação e a sua coberta e a coberta de pele de texugo que está em cima, sobre ele, e o véu da porta da tenda da congregação. Versículo 26. E as cortinas do pátio, e o véu da porta do pátio, que está junto do tabernáculo, junto ao altar, em redor, e as suas cordas, e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo que se adereça para ele, para que ministrem. Versículo 27. Todo o ministério dos filhos dos Gersonitas, em todo o seu cargo, em todo o seu ministério, será segundo o mandado de Arão e seus filhos, e ele encomendarei a guarda de todo o seu cargo. Versículo 28. Este é o ministério das gerações dos filhos dos Gersonitas, na tenda da congregação. A sua guarda será debaixo das mãos de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. O versículo 29. Enquanto aos filhos de Merari, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, os contará. Versículo 30. Da idade de 30 anos para cima,
até os 50 anos, contará todo aquele que entrar nesse serviço, para exercer o ministério da tenda da congregação. Versículo 31. Esta, pois, será a guarda do seu cargo, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação. As tábuas do tabernáculo das colunas e as suas bases. No livro de Êxodo, capítulo 26, versículo 25, está escrito assim: capítulo 26, versículo 25. Assim serão 8 tábuas com as suas bases de prata, e fazei base das suas bases debaixo de outras tábuas. O versículo 32 do capítulo 4 de Números. Como também as colunas do pátio em redor e as suas bases, as suas estacas, as suas cordas, com todos os seus instrumentos, com todos os seus ministérios, contarei os vasos das guardas do seu cargo, o nome por nome. O versículo, no livro de Êxodo, capítulo 38, versículo 21, está escrito assim: contexto da palavra, a numeração das coisas do santuário, versículo 21. Esta é a numeração das coisas contadas do tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contados para o ministério dos levitas, por mão de Tamar, filho de Arão, o sacerdote. O versículo 33 do capítulo 4 de Números. Este é o ministério das congregações dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, debaixo da mão de Tamar, filho de Arão, o sacerdote. O versículo 34. Moisés, pois, Arão, os príncipes da congregação, contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas gerações, segundo a casa dos seus pais. Versículo 35. Da idade de 30 anos e para cima, até os 50, todo aquele que entrou nesse serviço para o ministério da tenda da congregação. Versículo 36. Os que dele foram contados, pois segundo as suas gerações, foram 2.750. Versículo 37. Esses são os que foram contados das gerações dos coatitas e de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés, Arão, conforme o mandado do Pai Eterno, pela mão de Moisés. Versículo 38. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Versículo 39. Da idade de 30 anos para cima, até os 50, todo aquele que entrou nesse serviço, para o ministério na tenda da congregação. Versículo 40. Os que dele foram contados segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, foram 2.630. Versículo 41. Esses são os contados das gerações dos filhos de Gerson, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação,
os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Pai Eterno. Versículo 42. E os que foram contados das gerações dos filhos de Merari, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Versículo 43. Da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos de idade, todos aqueles que entrou nesse serviço para o ministério na tenda da congregação. Versículo 44. Porém, pois os que foram deles contados, segundo as suas gerações, foi 3.200. Versículo 45. Estes são os contados das gerações dos filhos de Merari, os quais contaram Moisés e Arão, conforme ao mandado do Pai Eterno, pela mão de Moisés. Versículo 46. Todos que dele foram contados, que contaram Moisés e Arão, os príncipes de Israel e dos levitas, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Versículo 47. Da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos de idade, todo aquele que entrava a executar o ministério da administração e o ministério da carga na tenda da congregação. O versículo 48. Os que dele foram contados foram 8.580. Versículo 49, para terminar. Conforme o mandado do Pai Eterno, pela mão de Moisés, foram contados cada qual segundo o seu ministério, segundo o seu cargo, e foram os que dele foram contados, foi aqueles que o Pai Eterno ordenaram a Moisés. Esse foi mais uma conta. No princípio, o Pai Eterno mandou contar de 20 anos para cima, que deu um total de 603.550. Depois ele fez mais uma conta lá da segunda, contou os meninos de um mês para cima. Do mês para cima deu mais uma conta de 603.550. Agora ele fez mais uma soma de conta da idade de 30 anos, de 30 anos até de 50 anos de idade para cima, que nos outros capítulos nós vamos ver lá a soma total. Então ele fez 3 parcelas de conta. Começou do dia de 20 anos para cima, depois começou de um mês de idade para cima, agora começou de 30 a 50 anos para cima. Este foi o livro de Números, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 49. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência, contexto da palavra. Fica a todos com o Pai Eterno, que o Pai Eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os maus, para que todos nós tenhamos uma noite de paz. Se for da vontade do Pai Eterno, estarei gravando o próximo vídeo, mas se Ele quiser que eu grave, seja feita a vontade dele. Amém?